Introdução à química. Para conhecermos a química, para entendermos melhor o que é química, devemos saber o que é a química, a sua aplicação, seus níveis de estudo e alguns de seus conceitos. A química, ela se insere dentro das ciências da natureza, juntamente com física e biologia. E as ciências da natureza, como o próprio nome sugere, elas buscam observar, interpretar e explicar os fenômenos na natureza. Com a química não seria diferente. E o que seria a química? Ela é a ciência que estuda a matéria e suas transformações e a energia envolvida nesses processos. E por ter esta ciência da matéria e das transformações, a química, por meio de seus estudos, ela consegue manipular a matéria, fazendo que essas aplicações tragam benefício para a qualidade de vida das pessoas, pois isso é o objetivo da ciência da natureza. Por meio da ciência das coisas naturais, aplicar o conhecimento, modificando, transformando as coisas para o benefício humano. E alguns casos da aplicação da química é na produção de combustíveis, medicamentos, cosméticos, alimentos, insumos agrícolas. Tudo isso fruto dos estudos da química, do controle da matéria e da ciência das transformações. Química, ela também é fundamental, por exemplo, nas ciências biológicas. Para se entender toda a anatomia humana é necessário ter conhecimentos de química. Também vai se encaixar no agronegócio, ou, por exemplo, na fertilização do solo e nas demais coisas, nas demais atividades que são inerentes a esses produtos. A química, ela tem 3 níveis de estudo: macroscópico, microscópico, simbólico. Macroscópico, grande. O macroscópico nós podemos ver diante dos nossos olhos, por exemplo, as reações químicas e as propriedades da matéria. Exemplo de reações químicas é a digestão dos alimentos, que ocorre dentro do nosso organismo. Dentro do nosso organismo tem um ácido clorídrico. O ácido clorídrico é responsável pela digestão dos alimentos. E a química explica como ocorre essa digestão. Outro exemplo de reação química: combustão, queima de um corpo. Outro exemplo mais comum: quando se coloca um sorrisal dentro de um copo d'água, começa a enfervecer, ali é uma reação química. E já no que tange a propriedade de matéria, por exemplo, a impenetrabilidade. Tem aquela icônica frase da física: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. A química, ao estudar a matéria, vai explicar que a matéria ela é impenetrável, ela não pode ser penetrada, por isso que não vai ocupar o mesmo lugar e o mesmo tempo que determinada matéria. Já no aspecto microscópico, micro, pequeno, química vai estudar os átomos, as partículas subatômicas e as moléculas, que é o que não pode ser visto, a diferença entre o macro e o micro. O macro é aquilo que a gente pode ver, que está diante dos nossos olhos, o microscópico pequeno que nós não vemos. O estudo microscópico é muito importante para a química. Por exemplo, a descoberta da corrente elétrica por meio do estudo dos elétrons. Por que tem o nome de eletricidade? Porque parte da movimentação de elétrons. A lâmpada que você tem na sua casa, ela, por exemplo, é movimentação eletrônica. E quem se encarregou de estudar os elétrons foi a química, mais uma contribuição do estudo microscópico da química. Então, esses são alguns exemplos. Agora, o simbólico. Simbólico, como o nome próprio diz, símbolos. São os símbolos que a química vai dar para as suas descobertas. São algumas equações matemáticas. Porque na química vai ter alguns cálculos matemáticos para poder mensurar a matéria, para delimitar como ela é. Vai ter a simbologia para nomear suas descobertas. Por exemplo, a icônica fórmula da água, H2O. Parece duas letras e um número, mas para a química isso é uma molécula, uma fórmula molecular. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Como eu havia falado, também o ácido clorídrico, o HCl. Para nós parece três letras, mas para a química isso é uma fórmula molecular desse ácido. Então, macroscópico, aquilo que a gente pode ver,
A química vai estudar o que podemos ver a olho nu, microscópio, aquilo que é micro, pequeno, que só dá para ver com auxílio de instrumentos microscópicos. E o simbólico é o significado, as formas que a química vai apresentar o seu conteúdo. Esses três compõem os níveis de estudo da química. Agora, alguns conceitos fundamentais para a química. Primeiro, nós temos a matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Esse lugar também pode ser tido como volume, porque volume é uma tridimensionalidade, comprimento, largura e altura. Isso é espaço. Pode aparecer assim também, mas a clássica mesmo é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que seria massa? Não é nenhuma receita. Massa, ela é confundida com peso. Por exemplo, você diz que o seu peso é 80 quilos. Isso é errado. Massa e peso são diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Massa é uma quantidade de matéria. E a massa ela pode ser medida por quilos, hectogramas, grama. Por exemplo, qual é a massa média de uma pessoa adulta? 80 quilogramas. Aquilo não é peso. Isso é massa, quantidade de matéria. No sistema internacional, a massa é medida pela grama, quilograma, hectograma, decagrama, decigrama. Ou seja, aquilo que, para facilitar, o que você tinha de noção de peso, na verdade é massa. É como se perguntar qual é o seu peso, 60 quilos, mas 60 quilos é a massa. Então, para entendermos melhor, matéria é o que tem massa, ou seja, é o que podemos medir de matéria e tem lugar no espaço. Ah, e o que não tem massa? Mas o que não tem massa e o que não tem lugar no espaço é tido como energia. A energia, às vezes, ela não pode ter massa e às vezes não pode ter lugar no espaço. Me dê exemplos de energia, por exemplo, o calor e a luz. São exemplos de energia. A química ela estuda a energia. A definição de energia ela não é algo muito claro, mas é a capacidade de fazer um corpo trabalhar. Isso é uma definição da física. Mas entenda como isso. Vamos entender direito. Matéria é tudo que tem massa, na sua concepção, peso. Agora você vai trocar por massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, porção delimitada da matéria. Você vai pegar a parte da matéria e vai se tornar um corpo. Vou dar alguns exemplos de matéria. Exemplos de matéria são madeira, ferro e água. São alguns exemplos. Agora o corpo seria uma parte de cada um. Você pega toras de madeira, você pegou partes da matéria, é um corpo. Você pegou algumas barras de ferro, são partes da matéria do ferro, isso é um corpo. Você pegou barras de cobre, qual é a matéria? É o cobre, mas o corpo é a barra, é uma parte. Então a matéria seria o todo e o corpo seria uma parte. E por fim nós temos o objeto, corpo que tem finalidade ou uso. Então é a parte da matéria que agora vai ganhar uso. Um exemplo bem claro disso é que matéria, árvore, o corpo, a madeira da árvore e o objeto, uma cadeira de madeira. É um dos exemplos mais claros de se entender. Matéria é o todo, corpo é uma parte e objeto é aquela parte que vai ter finalidade ou uso. Agora nós vamos fazer uma questão avaliando esses três conceitos para poder fixar melhor nosso entendimento. Na relação abaixo, identifique matéria, corpo e objeto. Madeira. Matéria, corpo, objeto. A madeira, por si só, se o referencial se for só ela é matéria. Mas, por exemplo, se ela sair de uma árvore, aí ela é um corpo, que é parte da árvore. Mas se houver apenas a madeira, aí ela é uma matéria. Entendido? Então, madeira, matéria. A telha. A telha, digamos que seja uma telha feita de barro. Barro é a matéria, aí não, barro é o corpo, um pouco do barro seria o corpo. Aí depois que fizer essa telha, ela se tornaria um objeto, porque vai ter uma finalidade, vai ter um uso. Então a telha
ela é um corpo que tem finalidade. Então, seria um objeto. E por fim, a barra de ferro, que é o corpo. O que seria a matéria? Matéria seria o ferro. Então, essa parte da matéria seria corpo. Então, é isso. Os conceitos da química, o que ela é, como é que ela é aplicada, seus níveis de estudo. Então, isso é um resumo breve. Teremos mais aulas sobre esse determinado conteúdo, porque ainda há mais conceitos, mas isso é uma noção geral,